Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai ver um assunto específico ainda sobre função afim, que é a função polinomial do primeiro grau. Na aula anterior, estudamos como montar o gráfico de uma função a partir de dois pontos: a raiz da função, que é marcada no eixo x, e o termo independente, que marcamos no eixo y. Então, com esses dois pontos, eu posso determinar o gráfico de minha função. Vimos também que o ponto que eu marco no eixo x é a raiz da função, ou zero da função, que a gente determina igualando a nossa função a zero e resolvendo como uma equação do primeiro grau. O termo independente que eu marco no eixo y é aquele que fica sozinho na nossa função, que não está acompanhado do x. Outra coisa que nós vimos também é se nossa função é crescente ou decrescente. Vimos que quando o gráfico ele está subindo para o lado esquerdo, ele é decrescente. Quando ele está subindo para o lado direito, ele é crescente. Também outra determinação é pelo valor de A. Quando o coeficiente A, ou seja, o coeficiente angular, é maior que zero, minha função é crescente. Quando ele é menor que zero, minha função é decrescente. Por falar em coeficiente angular, toda função afim ela é constituída pelo coeficiente angular, que é esse valor que fica na frente do x, e pelo coeficiente linear, que é o nosso termo independente. Então, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. No nosso assunto de hoje, nós vamos descobrir qual é a função que está representada pelo gráfico. Lembrando que, quando eu monto o gráfico da minha função, eu tenho nele o valor do termo independente e a raiz. E a raiz nada mais é que o valor de x. Então, ou seja, quando eu analiso o gráfico da minha função, eu já tenho dois valores referentes à minha função determinada dele, que é o termo independente e o valor de x. Ou seja, na minha função aqui, o meu termo independente é o b e a raiz é o valor de x. Então aqui eu tenho o 3, que é o valor de x, o a, mais o valor de b, que no caso é o termo independente, que é 6. Só que para montar a minha função, eu não preciso conhecer o valor de x. Porque lembra que o valor de x é uma variável, então ele vai variar. Eu preciso saber quem é o valor de a e o valor de b. Mas, para encontrar o meu valor de a, eu vou precisar ter essa estrutura aqui, ó, com o valor de b e com o valor de x. Por quê? Porque aqui eu vou ter apenas uma variável, e uma equação com uma variável é mais simples de resolver. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou determinar quem é o meu valor de a. Como é que eu faço isso? Eu transformo em uma equação. Então, 3a mais 6 é igual a zero. Vou encontrar o valor de a. Então, quem tem a para um lado, quem não tem para o outro. Quem mudar de lado, muda de sinal. E aí agora isolo a, e o 3 que está multiplicando passa a dividir. Faz a divisão, 6 por 3 dá 2, faz jogo de sinal, menos 2. Então aqui agora eu tenho o valor de a, que é menos 2, o valor de b, que é o termo independente da minha função, do meu gráfico, que é 6. Então agora que eu já tenho o valor de a e o valor de b,
eu vou montar a minha função. Então, minha função é f de x igual menos 2x mais 6. Então, essa aqui é a função que origina o gráfico apresentado.